Bom dia, amados irmãos, glórias a Deus por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou, amém? Deus é bom demais o tempo todo. Deus cuida daqueles que se achegam a Ele, da nossa saúde espiritual, emocional, da nossa saúde física, amém? Glórias a Deus. Então Deus me traz aqui hoje para nos dizer que Ele é com todo aquele que se achega a Ele, que crê que Jesus Cristo de Nazaré pode tudo. Ele pode transformar a nossa história. Aquele que crê que Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus. Aquele que clama de dia e de noite pela presença do Senhor, que busca, que tem fome, que tem sede da palavra de Cristo, que obedece os 10 mandamentos. Deus cuida de nós. Amém? Glórias a Deus. E o Senhor nos dá uma palavra hoje que está em Atos 8. Mas antes, eu gostaria de consagrar esse vídeo com um salmo. Amém? Vamos orar um salmo juntos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá o salmo de número 5, proteção contra os ímpios. É exatamente isso que Deus nos dá na palavra de hoje. Ele é um Deus de proteção. Os ímpios estão aí, né? As pessoas estão aí fazendo suas maldades, perseguindo a igreja de Cristo, mas Deus é a nossa proteção. Então vamos consagrar esse vídeo com o Salmo 5, que diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cerca da tua benevolência. Então, Deus é fiel com todo aquele que é fiel com Ele, que é obediente à palavra do Senhor, que anda na palavra, pratica a palavra, obedece os 10 mandamentos, a lei de Deus, amém? Nós obedecemos a lei do homem, não é verdade? Se nós não obedecermos, nós sofreremos as consequências. A lei de Deus é a mesma coisa. Nós temos uma lei espiritual e nós temos que estar debaixo dessa lei, porque senão sofreremos consequências. Amém? Então vamos à palavra que o Senhor nos dá, que está em Atos 8, a primeira perseguição à igreja. Então aqui Deus vai falar de perseguição. Os justos são perseguidos. Os filhos de Deus, aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, eles são perseguidos. Perseguidos no trabalho, perseguidos por familiares, perseguidos por todos que estão à volta, ligados diretamente e indiretamente. Não tem jeito. A igreja sempre foi perseguida e Deus diz que até nos últimos tempos será perseguida, mas Deus dá livramento. Nós vamos ver na palavra. Então diz assim: a primeira perseguição à igreja, Atos 8. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões
da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, veja bem, a igreja sofreu uma grande perseguição e continua sofrendo e sempre sofreu, né? Uma grande perseguição. Mas nós temos que continuar firmes naquele que nos prometeu, naquele que tem promessas para todos nós, que Ele é conosco, que Ele guarda a nossa casa. Não importa a tribulação que nós estamos passando, lembre-se, a tribulação ela não vem para derrotar, porque Deus é conosco o tempo todo. Nós temos que manter a fé. Às vezes a tribulação ela vem para nos provar. Jesus, ele foi provado no deserto, né? Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo e ali Satanás ficou tentando ele, mas ele ficou firme na palavra, né? Ele ficou firme, ele teve fé, porque ele sabia o propósito dele em cima desta terra. Todos nós temos um propósito em cima desta terra. Nós temos que ficar firmes no meio da tribulação. Mas Deus traz uma palavra também de conforto para todos nós, que está em Isaías capítulo 14, o hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Aqui vai falar, né, da queda do nosso inimigo, dos nossos inimigos, que são potestades, são espíritos malignos, amém? É Satanás. Ele levanta pessoas que não estão firmadas em Deus para nos confrontar, para nos perseguir, para nos roubar, para querer ceifar a nossa vida, mas Deus, Ele é maior que tudo. Então vamos meditar nesta palavra, Isaías 14, que diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Ele se compadece de nós, não é porque nós merecemos, é pela bondade e misericórdia de Deus, porque Jesus é bom demais e Ele intercede por nós junto ao Pai. Amém? Continuando, porque o Senhor compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e o exporá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Então, veja bem, Deus está dizendo que Ele se compadece do seu povo e Ele ainda levanta o seu povo para a honra e glória de Jesus Cristo. Ele promove, Ele não só protege, como Ele promove. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Continuando, os povos tomarão e os levarão aos lugares deles, a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores, quer dizer, vão cativar aqueles que te cativaram e dominarão os seus opressores, né? Então Deus nos dá todo o poder, autoridade para nós pisarmos serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente causará danos a nós nem a nossa família. Então Ele nos dá autoridade, né? Então aqui fala de autoridade, tá? No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias, da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este mosto contra o rei da Babilônia, dirás: como cessou o opressor. Então Deus está cessando a opressão na nossa vida, a opressão que vem de terceiros, pessoas que são oprimidas no trabalho, pessoas que são oprimidas na sua casa, pessoas que são oprimidas no casamento, pessoas que são oprimidas dentro da igreja. Deus está cessando essa opressão, amém? Ele fala de um descanso, né? Ele falou de uma perseguição lá em Atos 8, e aqui em seguida ele me deu essa palavra, né, para também ministrar,
continuação de Atos 8 que ele me deu, para dizer: fiquem tranquilos, porque Deus está no controle de tudo. É na perseguição que nós somos promovidos. Aqui Deus fala, ele se compadece de nós, né? Ele nos guarda, ele nos protege, como nós lemos ali, meditamos no Salmo 5, e ele ainda promove a gente, né? Porque Deus diz, né? Bendito é aquele que é perseguido por minha causa, né? Então a igreja, ela é perseguida porque ela é fiel a Deus. A igreja somos nós que acreditamos que Cristo Jesus é Filho de Deus, que se fez homem, habitou na terra, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e ele vive, amém? E fala conosco, que está mais perto do que nós imaginamos. Na palavra do Senhor diz que ele não está com a mão encolhida, que ele não possa ajudar, que ele não está cego, que ele não possa ver, e nem surdo, que não possa ouvir o nosso clamor e as nossas orações, amém? Glórias a Deus, aleluia. Então aqui diz: no dia que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias, da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos, quebrou a vara dos perversos, da opressão. Então Deus está nos dando livramento de toda opressão em qualquer lugar que nós frequentamos, que tem pessoas nos perseguindo, que tem pessoas querendo nos derrubar, nos afrontar. Aquele que está clamando, que é fiel ao Senhor, ele está dando livramento, amém? Pode ser no estudo, no trabalho, em qualquer área da sua vida que você está sendo perseguido, Deus está entrando com providências. E o cedro dos dominadores que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com a ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, um tempo de paz na nossa vida, um tempo de paz na nossa casa, um tempo de paz. Quando sai o opressor, vem um tempo de calmaria, porque quem tem Jesus Cristo de Nazaré, diz o Salmo 23, como seu pastor, né, como seu Senhor e Salvador, como seu pastor, ele dá descanso. Nós andamos em águas tranquilas, amém? Glórias a Deus. Todos exultam de júbilo, até os cíprestes se alegram sobre ti, os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Então ele fala de queda, da queda do opressor, da queda dos nossos inimigos, amém? Ou além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro da tua chegada. Ele por tua causa desperta as sombras, e todos os príncipes da terra faz levantar dos teus tronos a todos os reis das nações. Tremenda essa palavra, o poder de Deus, ele pode tudo. Temos que ser fiéis, amém, a Cristo. No meio da tribulação que nós somos provados, que a nossa fidelidade é provada, amém? Glórias a Deus, aleluia. Então Deus está me falando aqui como comparar um casamento, né? Quando o casal tá tudo bem, né? Tá todo mundo bem, né? Então as pessoas continuam juntos, mas quando vem uma tribulação no casamento, o que acontece? As pessoas, elas querem logo se livrar daquilo e elas querem romper. Não, nós temos ali no meio da tribulação, ajoelhar, colocar a cara no pó, clamar ao Senhor: Senhor, seja o centro do meu casamento, restaura o meu casamento, restaura a minha família, nos livra dos nossos opressores, de tudo que está oprimindo a minha casa, o meu casamento, nos livra, Senhor, nos liberta, nos cura. Então a gente tem que estar já perto de Deus para quando acontecer, quando vier a opressão, porque ela vem, né? Não tem jeito, uma hora vem no trabalho, uma hora vem na família, uma hora vem dentro da igreja. Esses dias uma irmã me confessou que ela foi convidada pela pastora para participar de um grupo pequeno ali de oração, de intercessão. Então não são todas as pessoas que participam de grupos de intercessão, de batalha espiritual, porque tem que ser realmente escolhida a dedo por Deus,
porque se você não for forte na palavra, se você não estiver andando na palavra, não estiver debaixo da palavra, Satanás te derruba, entra confusão e conflito dentro da tua casa, amém? Então tem que estar bem firmado com Deus. Então a irmã disse que ela foi convidada e uma própria pessoa da família dela, né, uma pessoa querida da família dela, se levantou contra ela dentro da igreja, porque ficou enciumada que a pastora a convidou e não convidou a outra, amém? Então veja bem, ela ali se sentiu oprimida, se sentiu traída, se sentiu triste. Então mas Deus, Ele é conosco, ficamos firmes na palavra, passamos pela tribulação, que nós vamos receber a vitória, amém? Então, continuando, todos estes responderam e dizem, tu também como nós estás fraco? És semelhante a nós, derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Aqui está falando dos nossos inimigos, tá? Amém? Como caíste do céu, ou estrela do amanhã. Aqui Deus fala de Satanás. Como caíste do céu, ou estrela do amanhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Porque Satanás se rebelou contra Deus, né? Lá no céu, então ali ele foi lançado por terra, ele foi expulso, né? Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui fala de inveja. Tá? Então todo aquele que está sofrendo uma opressão está sofrendo por causa de inveja. Esse exemplo que eu dei da irmãzinha da igreja, né? Que ela ali foi convidada pela pastora e ali uma pessoa da família dela se levantou. Por quê? Porque a outra não foi convidada. Então ela teve inveja. Aí vem a opressão. Sempre quando vem a opressão é por inveja. Inveja do que você é, inveja do que Deus te transformou, inveja do que você tem, inveja do casamento. Tem gente que inveja até o sorriso do outro, os dentes do outro, porque não tem os dentes bonitos, o outro tem. É muita inveja, então nós temos que orar contra a inveja. Então Deus está dizendo aqui, falando de inveja, mas Ele está nos livrando dos invejosos, de todos aqueles que estão nos oprimindo. Amém? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Então Deus está falando o quê? Da queda dos nossos inimigos. Ele falou em Atos 8, ele aqui em Isaías fala da vitória, a nossa vitória sobre os nossos inimigos, e Deus falou ali também no Salmo de número 5 sobre proteção, tá? Ele protege os seus. Ele protege quem anda com Deus, né? Está guardado debaixo da sombra do Altíssimo, amém? Então Deus está dando livramento de toda a opressão que nós estamos sofrendo, de toda a perseguição em qualquer área da nossa vida. Todos aqueles que andam com Deus estão protegidos. Vamos passar pela tribulação, pelas dificuldades com fé, porque Deus é conosco, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, em Teu nome, Papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Te glorificamos, Te louvamos, Te agradecemos por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos bens e por todas as bênçãos que nós temos recebidos e vamos receber, Pai. Obrigada por portas abertas, eu vejo chaves douradas na porta, eu vejo porta aberta,
porta de oportunidades, porta de entrada, porta de saída, porta de livramento, porta de bênção, porta de promoção. Porta, ela tem muitos significados, amém? Glórias a Deus, mas Deus está abrindo uma porta branca com chave dourada. Louvado seja Deus por todo o amor que Ele tem por nós, porque Ele nos amou primeiro. Deus amou tanto a gente, tanto a sua obra, que é o homem, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, amém? Ele já levou os nossos pecados e a nossa enfermidade, nós só precisamos nos arrepender. Jesus, toque o nosso coração e a nossa mente, Pai, nos dê entendimento na Tua palavra, nos leva ao arrependimento verdadeiro das nossas transgressões, Pai, nos perdoa pelas transgressões dos nossos antepassados, Pai, dos nossos pecados, Pai, nos livra, Pai, de toda a opressão. Nos dê livramento, papai, de todo mal, de tudo que quer nos oprimir, de tudo que quer nos destruir. Nos livra de todo acidente por terra, por ar, por mar e acidente doméstico. Nos livra de câncer, nos livra de toda doença de circulação, de falta de oxigênio. Senhor, doenças pulmonares, doenças na coluna. Pai, em nome de Jesus, vai endireitando coluna. Papai, louvado seja o Teu nome para todos sempre. Orai, Oxaramanaie, Corocomanasai. Nos livra de todos os opressores, de toda macumba, feitiçaria, oração contrária, praga lançada, magia branca, magia negra, todo voodoo, todo encantamento, toda discórdia, todo espírito de divórcio, de contenda, todo mal que se levantou, todo espírito de morte contra a nossa casa, a nossa família, está repreendido, manietado, cancelado e desfeito em nome de Jesus. Eu declaro você liberto, curado, salvo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você e a tua casa servirão o Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor, andaremos com Cristo, pisaremos nas pisaduras de Jesus. Eu vejo as pisaduras de Jesus, eu vejo pisadas na areia, eu vejo um pé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus é o nosso guia, Deus é o nosso protetor. Nós temos que clamar o nome de Jesus, Todo-Poderoso sobre os céus e a terra, e Ele nos ajuda, Ele transforma a nossa história, enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, porque hoje Deus está nos livrando de toda inveja, de toda opressão contra a nossa casa, a nossa família, amém? Todos que estão nos hospitais, que estão no manicômio, nas clínicas, nas cadeias físicas e espirituais, eu declaro libertação e cura. Todos que têm câncer, eu ordeno em nome de Jesus, células cancerígenas saindo do corpo, células novas entrando no corpo, restaurando da ponta da cabeça à planta dos pés. Eu declaro a sua saúde restaurada. Eu declaro que você viverá longos dias em cima desta terra, você e a tua casa e tua descendência, prósperos, saudáveis, e mesmo na velhice darão muitos frutos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas, transformadas, amém? Em nome de Jesus, deixe o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas, amém? Fique na paz.